O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no Senhor, ontem o Evangelho nos apresentava a importância da correção fraterna. Vocês lembram? A correção fraterna como algo necessário para o bem do próximo. O Evangelho falava: se você vê o seu irmão no erro, vai lá, chama ele em particular, corrige-o. Se ele não aceitar a correção, chama um outro, mais 2 testemunhas. Se não ainda se converter, chama a igreja, as autoridades da igreja. Aí se ele não quer, aí não tem jeito, né? Espera, reza, vê se dá certo. Ontem, então, era correção para o bem do próximo. No Evangelho de hoje, que traz um texto imediato ao de ontem. Se você pegar o Evangelho de ontem e for seguindo na Bíblia, esse é o de hoje, que nós acabamos de ler, né? Quer dizer, é o de hoje, mas eu digo imediatamente no texto de São Mateus. Ontem, então, a correção do irmão. Hoje, o perdão ao irmão. Ontem a correção, hoje o perdão. Ontem o bem ao irmão. Hoje, será que é também o bem ao irmão? Certamente, né? Oferecer o perdão é um bem para o irmão, mas se olharmos em profundidade, o bem maior é feito a nós mesmos em primeiro lugar, quando nós perdoamos.
nós liberamos o perdão a alguém, porque o perdão é como arrancar um material cancerígeno do nosso corpo. Algo que pode se desenvolver e nos matar, nos asfixiar. O Evangelho aqui fala que aquele servo que foi perdoado de uma dívida enorme começou a sufocar o seu irmão, dizendo: paga o que me deves. Mas, na verdade, quem está disposto a não perdoar, uma coisa é você está lutando para perdoar, outra coisa, não querer. Você não sufoca o outro, você está se sufocando. Tem um irmão que ele gostava, eu também gostava de fazer, mas ele gostava de pegar, sabe aqueles pirulitos? Tem uma cabeça maior, né? Ele tirava assim com o dente, né? Puxava assim, tirava o palitinho e ficava chupando só ali a parte doce, né? Acho que outras pessoas aqui talvez fizessem isso também. E numa dessas, acabou deslizando ali e ele se engasgou. Eu era pequeno, não lembro bem, eu não estava em casa, já não lembro. E começou aquele sufoco. Ele lá querendo colocar para fora e não conseguia, e vai pedir ajuda e já ficando roxo, e aquele aperreio todo lá em casa. Aí uma das pessoas, acho que foi um dos irmãos ainda mais velhos, que foi lá e bateu e tome tapa, né? Graças a Deus ele conseguiu expelir, né, esse pirulito da boca e se salvou, né? Graças a Deus. Mas o problema de quem está disposto e diz assim: eu não vou perdoar, é que essa pessoa não quer colocar o pirulito para fora. Gente, isso é loucura. Vai morrer de asfixia, mas diz: mas eu não perdoo. Prefere morrer asfixiado. Jesus, pelo Evangelho, nos ensina que o perdão ao cristão não é facultativo. Quer dizer, pode ou não pode. E nem seletivo. Esse aqui é mais fácil, eu perdoo. Esse aqui eu não perdoo, que eu não gosto muito. O perdão, meus irmãos, é como uma porta que precisamos abrir para o irmão. Porque é por essa mesma porta que Deus entra na nossa vida para também nos perdoar. Na verdade, nós mesmos só tivemos acesso a Deus porque Ele abriu uma porta para nós, pelo perdão que nos deu, por meio do Seu Filho, nosso Senhor. E o perdão é, de fato, essa porta que abrimos ao outro. E, repito, é por essa mesma porta que Deus entra na nossa vida. E como podemos fazer, Padre, para perdoar? Passos práticos, talvez na dificuldade. Então, ele começa com o toque da graça sempre, mas com o desejo. Diante dessa palavra que nós ouvimos, Jesus dizendo que é preciso perdoar sempre, nasce um desejo de obedecer a Deus. Assim dizemos a nós mesmos e a Deus: eu quero perdoar. Não tenho forças, mas eu quero perdoar. Isso já é um começo, já é começar a abrir a porta, pelo menos botar a chave já ali na porta para começar a abrir, na fechadura, né? Depois rezamos para que Deus abençoe o outro. Essa é uma das orações mais bem feitas e agradáveis a Deus que nós podemos fazer, é rezar para quem a gente precisa perdoar, dizer: Senhor, eu não consigo ir até Ele, mas abençoa-o. Dá a Ele o céu. O Padre Léo tem um livro chamado A Cura do Ressentimento, que vale a pena procurar para ler. Ele começa com um testemunho, eu não vou falar aqui, mas uma historinha, como ele gostava, sobre essa realidade de desejar o bem, desejar o mal ao outro, né? Ou a possibilidade que a gente tem de desejar o bem. Então,
um desejo, depois um pedido que Deus abençoe. E se depois fazemos isso várias vezes, dia após dia, rezamos, pedimos, já abrimos então espaço dentro de nós para que Deus entre. Já tem uma porta aberta. É a porta que abrimos para o outro e que Deus entra. E ficando dentro de nós, a porta está aberta, né? De Santo Faz, o cachorro entra aqui, né? Mas abrindo a porta para Deus pelo perdão ao outro, Deus entra e ficando dentro de nós, Ele nos restaura, dá força para perdoarmos, para amarmos. Quando nos abrimos para perdoar, ou nos abrirmos para perdoar, veremos que, na verdade, fomos muito mais perdoados por Deus. Nós somos muito mais perdoados por Deus do que o perdão que a gente dá para os outros, como no Evangelho. Por fim, na figura de São Maximiliano Maria Kolbe, vemos realmente uma pessoa exercitada no amor e no perdão, e que assim, depois de se exercitar assim, deixar Deus entrar, nós vemos uma pessoa capaz de ter atos similares aos de Deus, uma caridade enorme. No seu gesto, que talvez seja o mais conhecido, de, no campo de concentração, oferecer-se para morrer no lugar de um pai de família, nós vemos a largueza da porta que ele abriu em seu coração a Deus e aos irmãos, e que por ela Deus entrou, estabeleceu morada e dominou, fez do coração dele o seu trono, de modo que São Maximiliano Maria Kolbe poderia parafrasear São Paulo e dizer: já não sou eu quem amo, é Cristo que ama em mim. E pensar, meus irmãos, que tudo isso pode começar com um movimento de abrir a porta do coração para um perdão. Fazer isso pode desencadear um processo maravilhoso de imitação de Cristo. Assim seja na nossa vida, a Eucaristia nos sustente.